Olha aí para você de casa, seja muito bem-vindo. Começando o programa Sabores de hoje. E prepare-se, porque eu já começo o programa deixando você em casa com água na boca. Sabe como? Olha só a receita que a gente vai preparar no programa de hoje. Vai, põe na tela. Pretinha, faz tudo pelo nosso amor. Faz tudo pelo... Viu que gostosa a receita de hoje? Ah, mas a gente tem que ser diferente. Não é porque é um empadão que você tem que ser tudo igual. Por exemplo, olha como eu sou diferentão assim, ó. Como é, Bia? Esse estilo é o quê? Anos 90? Ah, não é possível, gente. Anos 90, 20, eu pensei que tava moderno, super moderno. Mas é porque, gente, a receita também é assim. Você pode inovar. Você pode fazer do seu jeito. A gente vai fazer uma coisa muito gostosa, muito prática, que eu sei que você vai amar. Até porque, vamos combinar, que no dia a dia até que é gostoso demais um empadão de camarão. E principalmente esse que a gente vai fazer bem econômico. Você viu? Só 400 gramas de filé de camarão para dar um empadão bem gostoso? Ah, não sei na sua casa, hein? Lá em casa a forma que eu uso é grande, porque o pessoal come. E aí, todo mundo gosta de comer? Bom demais, né? Então faz assim, ó. Aproveita que o programa tá começando, pega o seu caderninho de receitas e a caneta, sabe por quê? Porque agora vai rolar ingredientes na sua tela. Vai! Primeiro anote os ingredientes da massa. 300 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de manteiga, um ovo, meia xícara de café de água, uma gema batida para pincelar e sal a gosto. Olha, meus amores, já anotou os ingredientes? Nós vamos começar pelo preparo da massa. Tem um monte de gente que fala assim, chefe, a massa do empadão é uma só? É, mas às vezes a gente gosta de saborizar. Por exemplo, se você quer um empadão, vamos supor que você vai fazer um empadão de frango, que aí não tem tanto sabor, que você não tem que deixar o recheio ser aquele mega destaque como o do camarão, por exemplo, né? Aí você pode pôr um pouco de queijo ralado na massa, né? Essa massa, a gente vai fazer uma massa mais básica, tá bom? Deixa eu chamar a Lani. Lani, vem aqui, que é minha assistente, porque a gente vai começar a preparar o recheio. E eu fico no recheio, ela vai fazendo a massa e a gente vai mostrando os dois para você, tá bom? Lani, vamos mostrar aqui como a gente vai preparar, começando pela massa, tá? Olha, Ela oi. já chega sorrindo, parece que tá fazendo uma campanha, ela já chega com um sorriso aberto. Ó, primeira coisa que a gente vai fazer, pega aí, Lani, mostra o pessoal de casa como é que a gente vai fazer uma farinha grossa usando apenas o ovo e a manteiga, tá? Então, faz um espaço aqui no meio, todo mundo diz assim, abre um vulcão no meio da farinha, né? E com a colher, tá? Não começa pondo a mão na massa. E aí tira aqui a manteiga, põe toda a manteiga, toda. Pronto. Deixa eu explicar uma coisa para você de casa. Para que é a água que a gente separou? Para que você não fique acrescentando muito mais manteiga e a massa se quebre depois que você for começar a partir o seu empadão. Então a água vai dar um pouco mais de umidade caso essa massa precise, tá bom? E outra coisa, nós vamos usar uma forma, ó, de fundo removível. Essa tem 20 centímetros. Se você quiser fazer numa forma frisada, você também pode. Eu prefiro a forma reta, vai ficar mais fácil para a gente desenformar, principalmente quando é o empadão. Já começou? Não, calma, vamos mostrar aqui, ó, que fica uma farinha mais grossa, né? Olha isso aqui. Isso. Com as costas da colher, a gente vai amassando a farinha junto com a manteiga. Agora, começa a sovar aí, Lani, vamos lá, ó. A gente vai sovar a massa para ver se a massa ela vai ficar uniforme ou quebradiça. A massa ficou quebradiça, aí a gente põe um pouco de água, tá Só um bom? pouquinho. Já pode pôr? Pode. Olha aí, ó. E quando a gente fala meia xícara de café de água, é essa xicrinha aqui, tá, gente? Ó, essa aqui, aquela grandona que a gente toma café da manhã, aquilo é xícara de chá. A xícara de café é essa pequena, tá bom? Mais. E aí, mais um pouquinho? Olha aí, ó, é na medida certa, tá? Prontinho. Já pode sovar completamente. E quando você for fazer empadão,
Não precisa você untar a forma, senão vai ficar mais manteiga na massa. A massa, ela é uma massa amanteigada, leve, deliciosa. Você precisa fazer apenas espalhar no fundo e na lateral e deixar uma parte para você fazer o fechamento do empadão. A gente vai mostrar tudo para você. Detalhe, um toque de sal na massa. Aqui, ó, um pouquinho de sal. Pronto, amassa bem. Ó, gente, olha a consistência e o ponto dessa massa. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai espalhar a massa. Isso tem que ser, pode ser com a ponta dos dedos. Não precisa você, eu vou pegar um rolo de massa, vou abrir a massa, vou colocar... Não, vai colocando com a ponta dos dedos na lateral primeiro. Mostra aí, Lani. Faz aquele charutinho assim, isso, para mostrar a todo mundo de casa como... Ó, faz um charutinho assim de massa, daí você vem, olha isso, ó, rapidão, você diz, e depois, calma, aí a gente põe a massa afinando como a gente quiser, tá? Ó, prontinho, põe mais um pouco. Toda a lateral e também no fundo da forma. Claro que vai ter que sobrar uma quantidade de massa para a gente fazer o fechamento desse empadão, tá bom? Mas agora a gente vai fazer assim, ó. Vai ficar espalhando aqui a massa. Eu vou no intervalo comercial. Você de casa não desgruda, porque no próximo bloco é hora do preparo do recheio. Eu volto já. Olha aí para você de casa, de volta com o programa Sabores de hoje e uma receita pra lá de deliciosa. Olha só o que a gente tá preparando do programa. Vai, mostra. A casa é sua, muito obrigado. Eu quero paz e arroz. Amor é bom e vem depois. Viu que delícia? É empadão de camarão. Por falar nisso, a massa nós já espalhamos aqui no fundo e na lateral da forma e só falta fazer, com o resto da massa que sobra, o tampo, ou seja, a parte de cima desse empadão. E aí você vai pegar 2 saquinhos de polipropileno, que é aquele que a gente usa com legumes e vegetais no mercado, coloca uma parte sobre a bancada, espalha assim, ó, no formato de disco para ajudar, antes de colocar sobre o saquinho, um sobre o outro. Lani, agora vai devagarzinho assim, ó, espalhando, vai abrindo com a mão pra gente fazer o fechamento. Enquanto isso, fogo na panela, porque agora a gente vai começar a preparar o recheio, tá bom? Gente, eu sei que a praticidade hoje em dia é algo muito importante na cozinha, né? Por isso que a gente sempre pensa em receitas que todo mundo consegue fazer em casa. Primeiro, lembra como a gente fez a massa? Só misturou tudo para dar consistência e ter uma massa homogênea. Agora, quanto ao recheio, é só você acompanhar a sequência dos ingredientes dentro da panela que não tem erro. Presta atenção, ó. Primeiro, manteiga e deixa ela aquecer bem até derreter para a gente poder refogar o alho e a cebola, para dar um sabor maravilhoso no camarão, tá? E uma outra coisa que eu não gosto de fazer é começar refogando o camarão desde o começo. Às vezes o camarão, ele fica muito pequenininho, ele reduz muito. Aí tem gente que fala assim, ô chefe, por que que meu camarão, quando acaba, quase some de dentro da panela? É que você deixa cozinhar muito tempo. Gente, o camarão é 3 minutinhos e basta, tá bom? Olha só, manteiga, alho, e a gente nem exagera muito, são 2 dentinhos de alho para poder realçar o sabor do camarão, mas senão vai ter muito alho no recheio, né? Então você tem que ir com calma. Cebola. E deixa refogar até ficar levemente transparente, tá? Aí já deu, Lani? Ó, vamos conferir aqui. Gente, olha isso aqui, ó. Ah, tá medindo o tamanho. Porque vai espalhando, você vai abrindo com a mão
e você vai vendo o tamanho da forma para depois fazer o encaixe certo. E sabe por que a gente faz sobre dois plásticos, né, entre dois plásticos? Porque depois você vai precisar virar essa massa. Se você fizer sobre uma superfície e tentar tirar, ela vai quebrar, porque essa massa ela é muito delicada, gostosa, crocante, e aí vai ajudar a gente a fazer o fechamento. Você vai ver daqui a pouquinho, tá? Agora, refogou alho e cebola. Hora de colocar milho verde e ervilha. Quando a gente fala assim, latinha de milho verde e latinha de ervilha, é uma lata de cada. Mas quando você fala uma lata de milho verde com ervilha, é aquela que eles vêm misturados juntos, tá bom? Por falar nisso, você deve estar aí bem confuso, né? Porque a gente está fazendo o recheio, mas você ainda não anotou os ingredientes, não é verdade? Então aproveita enquanto eu refogo. Tome nota. Você vai precisar de 400 gramas de filé de camarão, 2 colheres de sopa de manteiga, uma cebola picada, 2 dentes de alho picados, 1 colher de sopa rasa de farinha de trigo, 1 lata de milho verde com ervilha, 1 colher de sopa de cheiro verde picado, 250 gramas de requeijão cremoso, sal e pimenta do reino a gosto. Agora que você já anotou tudo direitinho, hora de colocar o camarão na panela. Olha isso aqui. Muito gostoso, gente. O cheiro verde. Tem gente que gosta de fazer cebolinha com salsa, cebolinha com coentro. Cheiro verde é o que você mais gosta de temperar, tempere do seu jeito, tenha certeza que vai dar certo, tá? Então aqui, ó, toquinho de cheiro verde, só para dar um sabor. Você não pode colocar demais, senão vai roubar o sabor do prato. E eu vou temperar já com sal e um toque de pimenta do reino. Aí deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente colocou nos ingredientes do recheio um pouco de farinha de trigo. É que acontece mais ou menos o seguinte, ó. Às vezes você põe o camarão na panela e aí ele começa a ficar com um pouquinho de suco do próprio camarão. Sabe quando diz assim, ficou com uma aguinha do camarão dentro da panela? E aí, exatamente essa farinha de trigo vai fazer com que se transforme em um creme, porque aquele líquido que ficou é sabor do camarão. Entendeu? Então é para isso que a gente usa a farinha de trigo. Mas primeiro, um bom refogado nesse camarão. Prontinho, Lani? Vou mostrar aqui. Ó, dá para segurar assim? Olha isso aqui, gente, ó. A massa pronta, dá certinho aqui. A chefe faz o quê? Na hora a gente mostra, calma. Valeu. Pega depois o pincel, Lani, pra gente fazer essa finalização. Aqui, o refogado já tá bem gostoso. E aí, como eu quero garantir que quando a gente parta esse creme de camarão fique dentro da panela, fique dentro do empadão, que ele não caia, então eu já vou colocando toquinho de farinha de trigo, ó. Nossa, isso tá ficando bom demais, hein? Olha isso. Não, fala sério. Teve dificuldade? Não tem, né, gente? Tudo na panela. Primeiro manteiga, alho, cebola, camarão, vai tudo dentro da panela. Não tem dificuldade de preparar. Agora, vamos combinar que assim como ele está, tá um refogado bem bonito, mas não tá a cara assim de um recheio gostoso do empadão, né? É por isso que, ó, camarão com requeijão e a massa crocante do empadão. O que você tá gemendo? Água na boca, né? Tudo de bom, né? Eu fui falando, camarão, que é tudo de bom mesmo, gente, ó. Vem cá. Requeijão agora. Mas fala sério. Duvido que quando você prepara isso aqui, alguém vai resistir em casa. Mas não vai mesmo. Olha isso. Refogou, já pode baixar o fogo, né? Não precisa ficar fogo alto o tempo inteiro. Olha agora, gente. Falar uma coisa, hein?
Hoje a gente vai passar bem demais. E você em casa é só preparar as nossas receitas, tá bom? Ah, por falar em preparar as nossas receitas, deixa eu contar uma coisa. Tem gente que gosta de cozinhar e não gosta, Bia? Todo mundo. Ah, hoje virou moda. Cozinhou, faz o quê, Lani? Foto. Cozinhou, postou. Cozinhou, postou. Todo mundo cozinha e posta. Então faz assim. Marca a gente se você fizer a postagem do prato, tá bom? Não esquece. Olha a hashtag que está aqui no rodapé do vídeo. É só você colocar no seu Insta e aí marcar Sabores na TV, tá bom? Hashtag Sabores na TV, que aí a gente vai poder saber que você está preparando os pratos que a gente faz com muito carinho para você, tá? Prontinho. Recheio tá pronto. Hora de desligar aqui o fogo. Massa tá pronta? Sim. Gente, vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, a gente vai deixar esse recheio dar uma leve esfriada. Mas por quê, chefe? Aí eu vou explicar uma coisa que pouca gente sabe. Tem muita gente que diz assim, a minha massa assou por fora, mas por dentro ela ficou mais crua. Sabe o que acontece? É que a gente pega o recheio muito quente, põe dentro da massa e aí ele puxa toda a manteiga, fica aquela massa como se estivesse só pré-cozida por dentro e só a que está por fora em contato com a forma é que vai ficando mais assada. Então o segredo é você deixar simplesmente esperar um pouco, tá? Vai mexendo, o recheio vai esfriando e aí depois a gente põe, fecha tudo para levar ao forno, tá bom? Enquanto isso, a gente vai no intervalo comercial e você não desgruda. Quando eu voltar, é hora de rechear essa massa, fazer o fechamento e levar ao forno esse delicioso empadão de camarão. Eu volto já. Ah, não anotou os ingredientes? Então confere agora. Primeiro anote os ingredientes da massa. 300 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de manteiga, um ovo, meia xícara de café de água, uma gema batida para pincelar e sal a gosto. Para o recheio, você vai precisar de 400 gramas de filé de camarão, 2 colheres de sopa de manteiga, uma cebola picada, 2 dentes de alho picados, uma colher de sopa rasa de farinha de trigo, uma lata de milho verde com ervilha, uma colher de sopa de cheiro verde picado, 250 gramas de requeijão cremoso, sal e pimenta do reino a gosto. Olha aí para você de casa, de volta com o programa Sabores de hoje, o prato do dia que é uma verdadeira perdição. Empadão de camarão. Então vamos rechear a massa, né? Massa prontinha. E agora, todo esse recheio cremoso de camarão com requeijão. Ai, gente, olha isso aqui, ó. Fala sério. Uma hora dessa você pensando isso aqui pronto para você degustar? É bom, não é não? Eu só vou pra cozinha fazer coisa gostosa, gente. Pode até fazer uma água pro café, que eu também amo. Mas vamos combinar que receita gostosa é o que a gente quer fazer, é ou não é? E essa que é prática, então, não tem quem resista. Olha a massa que a gente falou, presta atenção, ó. Tirou o plástico de cima, usa só o de baixo como base, e aí você põe assim, ó. Pronto. Chefe, como é que a gente vai colar uma massa na outra? Com a ponta dos dedos aqui, gente, ó. Olha isso. Está vendo? Com a ponta dos dedos, você pressiona a massa de cima na massa da lateral que você já espalhou aqui na forma. Aí agora, tira também o excesso. Passa uma faquinha aqui, ó, e tira todo o excesso da massa. Enquanto isso, antes que eu esqueça, deixa eu lembrar você de casa que o forno você deve aquecer entre 180 e 200 graus, tá? Deixar o forno já pré-aquecido. Meu forno, ele já está ligado, porque nós vamos deixar em torno de 40 a 45 minutos para ficar bem dourado esse empadão, tá? E aí agora, hora de pincelar com a gema, né? Que é para dar aquela
coloração bem dourada e aquele brilho que fica sobre o empadão todas as vezes que a gente prepara. Olha isso. Olha que gostoso, ó. Prontinho. Vamos pro forno? Direto no forno, 40 minutos, tá bom? Tá aqui. Prontinho. E enquanto vai assando, gente, lembra que eu falei que no programa tem um monte de novidade para vocês? Por exemplo, sempre quando a gente está cozinhando, a gente usa muitos termos que são utilizados na cozinha, né? E aí, nós temos um quadro que é para mostrar que termos são esses para você de casa, para que você possa aprender ainda um pouco mais. Vai rolar agora o ABC da cozinha. Vai! Eu sou Maria de Fátima Duarte, sou coordenadora de curso de gastronomia e professora. Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre o cozimento de macarrão. O macarrão ele deve estar no ponto al dente, que é o que é al dente? É resistente à mordida. Não resistente de estar duro, mas de estar entre o muito mole e o meio durinho. Então a gente deve cozinhar menos tempo do que o costume, que é 8 minutos. Então cozinha um pouco antes, tira, porque você vai deixar esse macarrão um tempo e depois vai pôr o molho quente, ele vai continuar cozinhando. Tá bom? Então coloquem, sempre retire ele um pouco antes do término do cozimento. Qual é a outra técnica para a gente cozinhar massa? Para cada 100 gramas de massa que eu vou cozinhar, eu coloco 1 litro de água. Eu não devo colocar fio de óleo na água, porque senão quando eu colocar meu molho, o molho vai escorregar na massa e vai todo pro fundo do prato e não adere na massa. Então, por isso que eu tenho que colocar 10 partes a mais de água. Como vocês podem ver, o macarrão cozido al dente, ele preserva o seu formato original. Se eu deixasse cozinhar mais, ele iria abrir, deformar. Então, dependendo do modelo que você escolher, tá? E ele também vai ficar muito mais saboroso com o seu molho de preferência, tá bom? Então, até a próxima! Gente, agora chegou a hora de mostrar esse delicioso empadão de camarão pronto, tá? Ó, não esquece aquilo que a gente já falou pra você. Eu sei que tem muita gente que vai amar preparar as receitas do programa, né? E depois postar nas redes sociais. Então, não esquece de postar com a hashtag Sabores na TV, tá bom? Põe lá hashtag Sabores na TV pra gente acompanhar o que você tá fazendo, o que você mais gosta aqui no programa, tá bom? E claro, né, gente, não ia deixar todo mundo 40 minutos esperando por um empadão. Então a gente tem um empadão prontinho para fatiar para você de casa. Olha isso, calma, hein? Calminha, muita calma nessa hora. Fala sério. É ou não é de dar água na boca? Ó. Nossa, o cheiro tá bom demais. Toquinho de azeite, só para fazer aquele charminho no prato. Um ramo de alecrim. Olha que bonito. Tá pronto. Gostou? É ou não é de ficar com água na boca? Quando eu digo que o prato é uma verdadeira perdição, vai nessa, que é de verdade. E lembrando que isso aqui é uma ótima alternativa para você ganhar uma grana extra, né? Tem gente que tem doceria, que tem lanchonete, então aproveita e põe em prática esse empadão de camarão que vai fazer o maior sucesso. A você de casa, o programa de hoje vai ficando por aqui. Beijo enorme no seu coração. E não esquece, amanhã tem mais sabores e eu vou estar aqui esperando você. Agora é hora de provar. É que você nunca quis ver, não vai querer nunca ver. Meu lado, meu jeito, o que eu herdei de minha gente nunca posso perder. Me larga, não enche, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver. Cuidado, oxente, está no meu
querer poder fazer você desabar do salto. Nem tente manter as coisas como estão, porque não dá, não vai dar. Quadrada, demente, a melodia do meu samba põe você no lugar. Me larga, não enche, me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar. Eu vou clarificar a minha voz, gritando nada mais de nós. Mando meu bando anunciar, vou me livrar de você. Arpia, Gente, olha que delícia. na luz desse dia Ui. eu